Oi, somos do Nudei e o nosso trabalho é sobre o Emílio Garrastazu Médici. E os participantes do grupo são eu, Carla, a Stephanie, o Lucas, a Adriene e a Alice. O nome dele é Emílio Garrastazu Médici. Ele nasceu dia 4 de dezembro de 1905. O nome dos pais dele é Júlia Garrastazu e Emílio Médici. Ele estudou na Escola Militar do Realengo. O nome da esposa dele é Ercília Nogueira. O nome de seu filho é Sérgio Roberto. Sua profissão é militar. Seu ramo era do Exército Brasileiro. Anos de serviço: 1927 a 1969. Sua graduação é general de exército. Seu partido foi na Arena. Ele morreu dia 9 de outubro de 1985, aos 79 anos. Duração de seu partido foi 1969 e acabou em 1974. Vice-presidente Augusto Rademacher. Antecessor: Junta Governativa Provisória de 1969. Sucessor: Ernesto Geisel. Chefe do Serviço Nacional de Informações. Período 17 de março de 1967 a 28 de março de 1969. Medidas políticas. Emílio Garrastazu Médici foi o 28º presidente da República do Brasil e governou o país entre 30 de outubro de 1969 a 15 de março de 1974. O governo de Médici entrou para a história como um dos mais repressores ao regime militar e foi chamado de Anos de Chumbo. O governo do ditador-presidente Emílio Garrastazu Médici representou o auge da violência e da repressão do Estado contra a população, no período em que vigorou a ditadura civil-militar no Brasil, 1964 a 1985. Entretanto, as campanhas publicitárias de ufanismo nacionalista e o chamado milagre econômico brasileiro serviram também para encobrir torturas, estupros e assassinatos dos opositores da ditadura. As guerrilhas rurais, cujos focos se localizavam no Vale Ribeirá, São Paulo, na Serra do Capoarão, Minas Gerais, e na Araguaia, Paragoiás, foram derrotadas nesse governo após a maior operação militar brasileira desde a Segunda Guerra Mundial. Foi formado ainda a Operação Bandeirante, OBAN, que contava com fontes de financiamento de grandes empresários do país que subordinavam policiais militares e oficiais do Serviço de Informação das Forças Armadas com o objetivo de auxiliar na repressão aos opositores. Era comandado pelo delegado paulista Sérgio Paranhos Flueri, que anteriormente comandava os chamados Esquadrões da Morte, grupo de policiais que exterminava policiais comuns. A censura aos meios de comunicação servia para encobrir tais ações e também para evitar a divulgação de opiniões e ideias contrárias à ditadura civil-militar. Uma grande campanha publicitária e ufanismo nacionalista foi promovida durante o governo de Médici. A ideia de construção do Brasil potência, do país grande em crescimento para chegar ao primeiro mundo, era utilizado em forma de apoio às medidas do governo. Slogan como "Para frente, Brasil! Ninguém segura esse país! Brasil, ame-o ou deixe-o", foram criações do governo de Médici. O governo Médici entrou para a história como o período em que se registraram os maiores índices de desenvolvimento e crescimento econômico do país. Entre 1969 e 1973, a economia brasileira registrou taxas de crescimento que variavam entre 7% e 13% ao ano. O setor industrial se expandia e as exportações agrícolas aumentaram significativamente, gerando milhões de novos postos de trabalho. A oferta de emprego aumentou de tal modo que os setores industriais mais dinâmicos concorriam na contratação de trabalhadores assalariados. A fim de sustentar e apoiar o desenvolvimento e crescimento da economia, o governo investiu grandes somas de recursos financeiros
em infraestrutura, construção de grandes estradas, pontes hidrelétricas e etc. A maior parte desses recursos financeiros era de empréstimos estrangeiros. O milagre econômico teve um custo social e econômico altíssimo para o país. A brutal concentração da renda impediu que as camadas populares melhorassem sua condição de vida. As desigualdades sociais e a pobreza aumentaram nesse período. Além disso, o controle governamental dos sindicatos impediu a livre organização dos trabalhadores e, consequentemente, a conquista de direitos e compensações salariais. Os empréstimos estrangeiros geraram uma dívida externa tão elevada e custosa que bloqueou por décadas o crescimento e desenvolvimento sustentável do país. O governo de Médici representa aos movimentos que promoveram uma resistência que também aumentou, e obteve censuras aos meios de comunicação e torturas de prisioneiros políticos, tornando-se comuns a opção pela luta armada. Cresceu nesse período um em Ribeirão, no estado de São Paulo, e outro no Araguaia do Pará. As guerrilhas urbanas também foi uma forma de resistência que se ampliaram, destacando-se dois importantes militares políticos em combate ao regime militar, Carlos Marighella e Carlos Lamarca. Ambos foram assassinados pelo regime no período do governo Médici, respectivamente nos anos 1969 e 1971. No entanto, os grupos mais ligados à chamada Linha Dura acabaram aprovando o nome de Emílio Garrastazu Médici. Curiosidades de coisas que aconteceram enquanto Médici estava na presidência. Durante seu governo, o país viveu o chamado Milagre Brasileiro. Foi um período marcado pelo uso sistemático de meios violentos como a tortura e assassinato. Nesse período teve a Copa do Mundo e o Brasil venceu. Foi nessa época que a TV Globo se expandiu. Na Inglaterra teve o início da comunidade LGBT. Seu período na presidência ficou conhecido historicamente como Anos de Chumbo. E nessa época que teve a estreia do seriado Chaves.